e você também que hoje nos visita, ou tem nos visitado, tem congregado conosco. Nós agradecemos muito a Deus pela sua vida. Você é resposta das nossas orações e o nosso Deus responde sempre sim. Sempre sim a esta oração. Sabe por quê? Porque é a vontade dEle que você esteja aqui. Nós, quando pedimos para que Deus traga as pessoas para ouvir dEle, ouvir a palavra dEle, nós estamos orando segundo a vontade dEle, porque Ele ama você e Ele quer aproximar você mais dEle, e me salvou e salvou cada pessoa aqui para focar em glorificar a Ele, aproximando você dEle, você de Deus. Então nós temos esse objetivo de glorificar a Deus, principalmente ajudando você a se aproximar dEle, se fortalecer com Ele e desfrutar dEle, das bênçãos dEle, da vida dEle em sua vida, como nós também temos desfrutado. Antes de nós compartilharmos da mensagem, a palavra de Deus, eu gostaria de chamar aqui os queridos diáconos de nossa igreja. Peço para que todos os diáconos de nossa igreja cheguem aqui à frente. Segundo domingo de novembro é o dia do diácono batista, e hoje nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do corpo diaconal, dos diáconos de nossa igreja. Então peço a gentileza para que todos os diáconos de nossa igreja somem aqui à frente, por gentileza. Também eu creio que a nossa irmã Zina deve estar presente também. Eu peço que alguém nos ajude, a irmã Zina também está aqui conosco, se for possível ela subir, senão nós descemos aqui para ficar com ela, como achar que aí fica melhor. Nós vamos estar orando aí pela vida dos diáconos de nossa igreja. Vamos aguardar um pouquinho a nossa irmãzinha. Fica à vontade. Nós queremos ficar com a irmã, nós vamos descer, irmãos. Já estão todos aqui? Já. Outros estão orando, já estão servindo, estão orando então. Os que estão aqui, quem não estão servindo aí em outros lugares, estão aqui conosco. E também aqueles que têm ainda saúde, conseguiram vir hoje no culto. O nosso irmão Lázaro, eu creio que deve estar em casa, com as suas necessidades também de saúde. Nós vamos agradecer também pela vida dele. E eu quero ler um texto com os irmãos, está em 1 Timóteo, que fala sobre o serviço diaconal, como este serviço foi levantado por Deus. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, vem aqui as orientações sobre o pastor, sobre aquele que aspira ao episcopado, e logo depois, juntos, da sequência, vem então os oficiais da igreja, que são os diáconos, colocados aqui no verso de número 8. A partir do verso número 8, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8, diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, aqui se referem às diaconisas, está tudo dentro do assunto de diaconato. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo.
O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Esta excelente posição que os diáconos de nossa igreja ocupam é uma posição honrosa diante de Deus, mas não pode ser e não deve ser nem olhada por nós e nem por eles próprios como alguém melhor ou que os outros, ou maior que os outros, porque a palavra diácono é servo. E nós temos aprendido aqui no corpo diaconal, como servos, pastor, diáconos, que nós somos uperetes. Uperetes é um termo trazido aos servos, que na verdade são os servos dos servos. Os uperetes eram os servos colocados no porão que ficava sob aqueles que remavam nos barcos. E eles eram os remadores mais subalternos. E eram os servos dos servos, os mais humildes, os que serviam de forma mais humilhante até. Isso é ser diácono. Não é nenhum motivo de orgulho próprio ou pessoal, mas é aquela pessoa que se dispõe a servir e simplesmente servir aos irmãos, à Igreja de Deus e assim servindo a Deus. E essa é a alegria, há uma profunda alegria na vida desses irmãos e irmãs em servir. E todos eles têm servido de forma exemplar. São homens e mulheres falhos, como todos nós somos, mas são homens e mulheres quebrados na presença de Deus, quebrantados, e que só desejam servir e cada vez tentando servir a Deus melhor. A minha vida como pastor tem sido uma bênção, cercado de irmãos e irmãs aqui que têm servido com tanta alegria ao Senhor. Para mim é motivo de muita inspiração sempre. A gente convive bastante aqui durante a semana, em todos os quefazeres de várias obras na igreja, e a gente vê os nossos diáconos servindo de forma exemplar. Por isso hoje, segundo domingo de novembro, dia do Diácono Batista, nós não trazemos uma homenagem a eles, nós trazemos gratidão. Gratidão ao nosso Deus, por vidas como eles terem se dado, estarem se dando assim para o nosso Deus. É um exemplo para mim, é um exemplo para todos nós também. E vamos orar com muita gratidão a Deus pela vida dos diáconos de nossa igreja. Vamos colocar em pé, diante da presença do nosso Deus, demonstrando assim a nossa gratidão de cada um de nós pela vida dos diáconos de nossa igreja, como eles têm nos servido com alegria, e queremos também assim ajudá-los a servir melhor ainda, também servindo a eles e ajudando-os a eles cumprirem as funções diácono juntos com eles, sempre tentando compreender com muito respeito, muita consideração, e assim a gente caminha como corpo de Cristo unido, e tudo contribui para o crescimento e edificação de todos nós e para a glória de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor levanta uperetes, o Senhor levanta diáconos, servos e servas, ó Deus, na tua igreja, na nossa igreja, que servem, Deus, com tanta alegria, e servem, Pai, com tanta alegria, e Deus, são um grande exemplo para nós. Pai, que cada um de nós venhamos a aprender, ó Deus, com estas vidas destes servos e servas que servem ao Senhor com tanta fidelidade. E nós, Pai, te pedimos que o Senhor agora abençoe, Pai, ricamente a vida de cada um dos diáconos de nossa igreja, porque, Pai, nós temos profunda gratidão ao Senhor
pela vida dos diáconos e diaconisas de nossa igreja, e pedimos ao Senhor que o Senhor levante aqui, entre nós, outros diáconos e diaconisas, que o Senhor levante, ó Pai, entre nós, outros que vão somar, ó Pai, a servir em tantas necessidades, pois Tua igreja está crescendo, Deus, em número, e queremos também crescer em serviço, em outros projetos, e há tantas necessidades, Pai, tantas obras, ó Pai, maravilhosas a serem feitas, e os nossos diáconos estão sobrecarregados, há muitas necessidades, e nós precisamos, Pai, de homens e mulheres que se levantem, ó Deus, com alegria de servir ao Senhor, como diáconos também. Que assim o Senhor faça, levante no nosso meio esses novos diáconos e diaconisas que possam ser experimentados, aprovados, consagrados. Nós possamos ver muitos outros diáconos e diaconisas aqui, ó Deus, à frente, somando, ó Deus, com este grupo, este exército, ó Deus, de servos do Senhor, Pai. Muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor abençoe, supra as necessidades, as famílias de cada um desses diáconos aqui representada. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção completa e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Obrigado, queridos. Podem se assentar. Deus os abençoe. Deus abençoe. Muito bom. Pensando ainda em serviço, nós estamos com uma necessidade de serviço bem aí urgente, de seguranças. Nós precisamos homens que nos ajudem com a segurança aí fora na igreja, a segurança dos nossos carros aí fora na igreja. Então, você que é homem, que quiser, também um jovem, que quiser nos ajudar com a segurança aí na igreja, converse com o nosso irmão Daniel, e converse com o nosso diácono Daniel, ele vai estar orientando você como você pode ajudar. Seria um domingo só por mês, só um domingo pela manhã e à noite, para você estar nos ajudando com a segurança aí de nossa igreja. E também nós queremos dar um destaque especial aqui sobre o nosso dia de busca. Nós temos aprendido, domingo passado, no último domingo, melhor dizendo, que nós estivemos pregando aqui no domingo à noite, nós falamos sobre como sermos mais do que vencedores. E nós aprendemos a ser mais do que vencedores construindo altares. A vitória, quem é o vitorioso é Jesus, é o nosso Senhor Jesus. E nós somos não só vitoriosos, mas mais do que vitoriosos naquele que nos amou, quando nós vamos construindo altares. Nós amamos os altares e construímos altares. E no sábado haverá um altar erguido aqui. E nesse altar de busca que nós temos erguido aqui neste templo, no sábado, uma equipe estará aqui aguardando você, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Você pode ficar aqui durante todo o dia. Se você quiser chegar às 9 horas da manhã e sair às 5 horas da tarde, você pode ficar aqui orando, adorando a Deus, se derramando na presença de Deus. Pode ficar aqui meia hora, pode ficar aqui 1 hora, 2 horas, o tempo que você quiser. Mas consagre um tempo especial neste próximo sábado. O horário que você quiser, de 9 às 17 horas, e exercite a busca. Traga isso como algo disciplinar, como algo que vai ser ensino para você, mesmo aprendizado, ajudando você nessa prática a ter mais afeto, mais intimidade com Deus, desenvolver mais prazer na presença de Deus e viver buscando mais a Deus. Que nós sabemos que a essência de toda a vitória está na busca da presença de Deus
de verdade, ok? Então, próximo sábado, dia de busca, estamos juntos aí. E tem tudo a ver com a mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é vencendo todos os gigantes. Nós aprendemos então que nós podemos ser mais do que vencedores construindo altares. Então a mensagem de hoje é uma sequência da mensagem última que pregamos domingo à noite, que nós podemos vencer todos os nossos gigantes. Está baseado ali em 1 Samuel, vamos abrir as nossas Bíblias, em 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel 17, o verso 45. 1 Samuel 17, 45. Primeiro Samuel 17, 45. É o episódio que a maioria de nós conhecemos, que Davi, ele derrota o gigante Golias, e a maioria de nós conhecemos a história, mas nós vamos discorrer aqui também na história, então você fique atento, você que conhece, você que não conhece, porque Deus tem algo aqui muito especial a falar aos nossos corações nessa noite. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, este filisteu era o gigante: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, vencendo a todos os seus gigantes. É muito comum nós vemos aquela frase: olha, hoje eu tenho que matar um gigante, hoje eu tenho que matar um leão, hoje eu tenho que matar um urso, enfrentando os problemas e as necessidades da sua vida. Eu não sei quais são os seus gigantes. Talvez você está pensando, bom, nessa semana agora, quais são os gigantes que eu vou enfrentar? Talvez nós nem sabemos. Os gigantes às vezes vêm de surpresa, nos assaltam, ou outros gigantes que nós já sabemos que vamos enfrentar amanhã, segunda-feira, contas a pagar no começo do mês, necessidades com saúde. Os gigantes podem ser muitos. Nós podemos ter muitos gigantes. Os nossos gigantes, eles podem ser externos, como essas questões financeiras, questões de saúde, questões de problemas de relacionamento com pessoas, situações que nós enfrentamos no trabalho ou desemprego, são situações externas, podem ser os nossos gigantes. Como também os nossos gigantes podem ser internos. E esse gigante interno, que pode ser um sentimento de profunda tristeza que não passa, um sentimento de frustração, um sentimento de ansiedade, preocupação, pode ser um sofrimento por um luto, pode ser uma dor muito profunda de um trauma que você sofreu ou está sofrendo. São estes gigantes internos. Mas também existem os gigantes externos
internos e também existem os gigantes imaginários. Gigantes que a gente cria aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Mas só que eles não existem. São gigantes que nós criamos dentro de uma espécie de laboratório do medo, laboratório da ansiedade, e nós criamos esses gigantes que são como fantasmas que nos assustam. Qual é o seu gigante? Quais são os seus gigantes? Eu quero dar 15 segundos para você lembrar agora de 3 gigantes na sua vida. Lembre aí, 3 gigantes, 15 segundos. Eu vou dar para você lembrar de 3 gigantes. Gigantes a gente lembra rapidinho, a gente lembra rápido. Lembra pelo menos de 3, talvez os 3 principais que você está enfrentando ou sabe que vai precisar enfrentar. Lembre dos 3 agora. Lembrou? Esses 3 gigantes, ou mais que você tenha, Jesus vai ajudar você a vencer esses gigantes. E nós vamos agora orar, conversar com o nosso general, que é Cristo. Aquele que tem e é o Senhor dos exércitos, é soberano sobre todos os exércitos. Ele tem todo o poder. Você agora vai conversar com Ele. Você agora sabe que o Espírito dEle está dentro de você. E nós vamos orar. E se você ainda não recebeu a Jesus, não sabe que o Espírito de Deus está dentro de você, e se de fato você sabe que talvez Ele não esteja, hoje é o dia que você pode receber a Jesus, ser salvo por Jesus e ter o Espírito dele dentro de você ao seu favor. Vamos orar então e pedir para que Deus faça essa obra nas nossas vidas e nos ajude agora a aprender a vencer de fato os gigantes da nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, nós sabemos, ó Pai, quem o Senhor é. Estamos aprendendo. Sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor está acima, ó Deus, de todo o poder e de qualquer gigante. O Senhor é grande, Senhor. O Senhor é o grande. O Senhor é maior do que todos os gigantes que nos assombram. Pai, agora me ajuda. Ajuda a mim, ajuda a cada um aqui. Para nós aprendermos com o Senhor a vencer, Pai, estes gigantes. Sejam gigantes que nós possamos pensar que são invencíveis, que nos parecem invencíveis. Como, ó Deus, ao povo de Israel, aquele gigante de quase 3 metros de altura, seria invencível. E todos estavam, Pai, com tanto medo. Estavam, ó Deus, com tanto pavor diante daquele gigante. Mas o Senhor levantou, ó Deus, um jovem franzino, escolhido por Ti, colocou o Teu Espírito nele. E ele foi no Teu nome, e ele venceu aquele gigante com um só golpe. Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer estes gigantes com o golpe da fé, da confiança, ó Deus, no Senhor. Plena confiança no Senhor e no Teu poder, e sabemos que o Senhor é Jeová Jiré, como acabamos de cantar, e o Senhor proverá, o Senhor nos chama e fará, e nós queremos, ó Pai, crescer nesta fé que vence todos os gigantes, no Senhor que vence todos os gigantes nas nossas vidas. É o que nós te pedimos agora, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos ver hoje 3 atitudes. 3 atitudes para você vencer todos, não são alguns só,
mas todos os gigantes, sempre em sua vida, aprendemos a sermos mais do que vencedores domingo passado, e hoje vamos aprender a vencer todos os gigantes que se apresentam diante de nós ou dentro de nós. Vamos aprender a viver aí na graça do nosso Deus. Primeira atitude, então. A primeira atitude, anote aí, marque, isso é muito importante, grave no seu coração, na sua mente, no seu coração, que vai ajudar muito você em sua vida. Primeira atitude, prepare-se para o gigante. Prepara-se para enfrentar o gigante. Você precisa se preparar para enfrentar esse gigante. Então, esse gigante que você identificou, 1, 2, 3 ou mais gigantes na sua vida, você precisa se preparar para enfrentar esse gigante. Você percebe que Davi, ele não chegou ali de mãos vazias. Ele foi pela fé, mas ele não apareceu ali diante do gigante de mãos vazias. Veja o que Davi fez. Olha 1 Samuel capítulo 17, o verso de número 40. Primeiro Samuel 17, 40. Olha o que Davi fez. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu um riacho, no riacho, 5 pedras lisas. Ele pegou 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ele foi ali com as armas que ele estava acostumado a lidar. Saul ofereceu para ele uma armadura, para ele se proteger e lutar contra o gigante. Mas imagina, a armadura de Saul. Saul era o homem mais alto do povo. Imagina você vestir um manequim 52 ou 54 num 46. Estava sobrando a armadura ali. Então ele não conseguia nem andar com toda aquela armadura, com aquela tralha toda. Davi tirou na mesma hora e se retirou da presença do rei, foi num riacho, escolheu ali 5 pedras lisas, colocou no seu alforje, e ele foi ali lutar contra o gigante com as armas que ele estava acostumado, que ele tinha experiência em lutar. Agora, entra você e eu. Entramos nós. Quais as armas que você tem usado, que você está acostumada a usar contra os seus gigantes? Quais as armas que você tem usado contra os gigantes que você tem enfrentado? Às vezes o gigante é um problema conjugal. É seu marido, é sua esposa. Quais as armas você tem usado para vencer este problema conjugal? Seria as armas do grito? Seria as armas da manipulação? Seria a arma de mentira? Seria a arma de esconder ou se esconder? Quais as armas você tem usado para vencer gigantes que podem ser grandes pecados na sua vida? Ou gigantes que podem ser traumas do passado. Você tem se deprimido, você tem se isolado, você tem sido uma pessoa pavio curto e afrontado as pessoas para que elas não te machuquem mais? Quais as armas você está acostumada a usar para enfrentar os gigantes da sua vida? Agora, as armas verdadeiras de Davi
foram essas daqui que está em 2 Coríntios 10, 4. Abra sua Bíblia, por favor. Em 2 Coríntios capítulo 10, o verso 4, que são as armas de Davi, que foram as armas de Davi, e as minhas também que precisam ser, e as suas também, para nós vencermos de fato os gigantes de nossa vida, sejam internos, externos, fantasmas, o que for. Vamos vencer com estas armas aqui. São essas que nós devemos empunhar nas nossas mãos, estas armas aqui. 2 Coríntios capítulo 10, o verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, não são pedras, não são espadas, não são humanas, não são de violência, não são de grito, não são humanas. As nossas armas não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir gigantes, gigantes que são mais fortes fisicamente do que nós, que nos assustam, que são grandiosos, fortalezas do mal que vêm sobre nossas cabeças, que vêm sobre a nossa família, que vêm para destruir as nossas vidas. Você vencerá esse gigante com as armas espirituais, não as armas naturais, físicas. Você precisa se armar não do positivismo e todo o conhecimento que você vai ter do que vai ser de motivação para você, mas as armas de Deus, as armas espirituais que trarão para você de verdade a motivação que vai servir para a vitória e a vitória completa. Então, o preparo de Davi não foi ali procurar as pedras. Ali ele utilizou aquilo guiado por Deus, e Deus dirigiu ele a fazer daquela forma, e levar as pedras ali, a sua funda, para jogar ali a pedra na cabeça do gigante, porque Deus escolheu que assim que o gigante ia morrer, ia cair, e foi assim ele dirigiu Davi. Davi, ele antes disso, ele tinha sido... o texto diz que ele foi apoderado. Ele foi apoderado pelo Espírito de Deus. Quando ele foi ungido, o Espírito de Deus entrou nele e tomou poder sobre a vida dele. E deu poder para Davi. E o preparo de Davi, além de ser cheio do Espírito Santo, foram as muitas horas que ele passou, sozinho, na presença de Deus, ali pastoreando o seu rebanho, pastoreando as suas ovelhas. Esse foi o verdadeiro preparo de Davi. Então você precisa ter o melhor preparo. Aquele pasto era um altar. Davi fez daquele pasto um altar na presença de Deus. Esse altar pode ser um quarto de guerra lá na sua casa, pode ser ali a cobertura da sua casa, a laje da sua casa, pode ser um quarto, qualquer lugar que você possa estar sozinho na presença de Deus. Pode ser aqui no dia de busca, pode ser aqui no templo, pode ser no Parque do Carmo, pode ser em qualquer lugar que você vai separar para buscar a Deus, e ali com Deus você se armar. Ali na presença de Deus você receber e se fortalecer na presença de Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa estar no altar, diante de Deus, se consagrando a Deus, acertando diante de Deus, a sua vida diante de Deus, e colocando diante de Deus o seu gigante, ou os seus gigantes. E Deus vai falar: deixa comigo, eu irei à frente, eu sou
aquele que te dá a vitória. Você vai ser não só vencedor, vencedora, mas mais do que vencedor, vencedora. Deus vai trazer essa convicção no seu coração. E você vai estar absolutamente convicto. Davi foi diante daquele gigante, ele sabia que Deus estava à frente. E ele não estava enfrentando só os exércitos de Israel, como Davi disse. Mas Davi disse que ele estava afrontando a Deus, o Senhor dos exércitos. Não só os exércitos, mas o Senhor dos exércitos. Então, o gigante se levantou contra o grande. Alguém que era e é milhares de vezes maior que qualquer gigante, que é o nosso Deus. Agindo eu, Deus diz, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Que foi o tema de uma das mensagens recentes também que a gente aprendeu aqui juntos. Então você está aprendendo a confiar no Senhor, está aprendendo a ser mais do que vencedor e aplicar de forma prática. Nós estamos nesse exemplo prático, como Davi aplicou nessa situação toda diante do gigante, a confiança dele em Deus, e ele foi convicto em enfrentar o gigante, certo da vitória que Deus estava trazendo ali para Davi. Então, primeiro de tudo, o que você precisa para vencer todos os gigantes? Primeiro passo, primeira atitude é você se preparar. Segunda atitude, anote aí, para você vencer todos os gigantes. Lembre-se do que Deus fez. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Deus já te deu vitória sobre vários gigantes na sua vida. Não é verdade? Primeiro deles foi a salvação. O pior gigante da sua vida era a morte. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Jesus morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, pagou seus pecados e deu para você a vida de presente. Você ressuscitou com Cristo, está numa nova vida em Cristo Jesus, ressuscitado com Ele, vivendo em novidade de vida. Essa foi a maior vitória da sua vida que Ele já te deu logo de início. Já foi o principal gigante da sua vida, já foi derrotado, já caiu por terra. E vários outros nessa caminhada, Deus tem aí derrubado. Então você lembrar dos gigantes que Deus tem derrubado na sua vida. Agora, se você é uma pessoa nova na fé, você está novinho na fé, não tem muita coisa que você passou ainda, leia a Bíblia e você vai ver na Bíblia, nós todos podemos ver isso, quantos gigantes Deus vai derrubando na vida de muitos, aí na palavra de Deus, muitos homens e muitas mulheres que venceram muitos gigantes, confiando no Senhor. Você vê esses exemplos dessas pessoas que venceram gigantes. E também na história de vários homens e mulheres de Deus, nós vemos esses homens e mulheres de Deus vencendo grandes gigantes. Tem uma mulher do passado chamada Fanny Crosby. E a nossa irmã Regiane, que é a líder do Ministério de Adoração, ela pode até nos corrigir a qualquer coisa quanto a isso, porque é a área dela de adoração. E aí a Annie Crosby, essa mulher, ela foi a principal compositora evangélica da história. Ela compôs mais de 8.000 hinos. Mais de 8.000 hinos. Entre eles, Quero Estar ao Pé da Cruz, de Fanny Crosby, olha. Que segurança sou de Jesus, de Fanny Crosby também. Vários hinos que nós cantamos. Mas essa mulher, com 6 meses, ao 6º mês de idade, por um erro médico, ela ficou cega. E ela viveu mais de 90 anos. E passou mais de 90 anos da sua vida na escuridão. Mas esses
90 anos, a escuridão era talvez o maior gigante da vida dela. Ela passou mais de 90 anos na escuridão, mas ela venceu o gigante da escuridão, trazendo luz para milhares de pessoas até os dias de hoje, compondo mais de 8.000 hinos. Também dizem que ela tinha quase todo, mesmo cega, ela tinha quase todo o Novo Testamento de cor. Era uma vencedora, foi uma vencedora. Então nós vamos olhando para esses homens e mulheres de Deus que vencem gigantes dos nossos dias, são exemplos para nós. Os que venceram, os personagens bíblicos que venceram os gigantes confiando no Senhor, as vitórias que Deus já trouxe para você, nós vamos aprendendo. Agora, a primeira então, qual que é? Nós nos prepararmos para os gigantes. Segunda é nós lembrarmos do que Deus já fez. E a terceira agora, que é muito importante aqui, fale ao gigante. Você precisa falar ao gigante. Olha como Davi, ele falou ao gigante. Veja a importância disso. Olha, até o gigante sabia que isso era importante. Ele sabia que aquilo que ele falava mexia com as pessoas, mexia com a situação. Até o gigante sabia disso. Olha a própria atitude do gigante. Olha, 1 Samuel, capítulo 17. Olha o verso 8 aqui. 1 Samuel, capítulo 17. Olha o verso 8. Golias parou, 17:8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, do gigante, Saul, que era o maior de todos no povo de Israel, de tamanho, de estatura, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Sabe o que é atônitos e apavorados? Aterrorizados de medo. Mas só que o gigante não falou só uma vez. Ele voltou durante 40 dias e afrontava, falando tudo isso para eles pela manhã e à tarde. 80 vezes ele falou. E cada vez que ele ia lá e falava, cada vez mais o exército se apavorava e se enfraquecia. Ele sabia, o gigante, e isso todos nas guerras passadas sabiam a importância do grito, a importância da palavra, a importância da motivação, a importância do exército ser motivado por palavras, que seriam palavras militares, palavras de avanço, palavras de ânimo. A grande mover nas palavras que você diz. E você precisa dizer
o que é necessário dizer ao seu gigante. Davi vai enfrentar o gigante, veja aqui, olha. E o Brutamontes continua falando, olha o verso 42. 1 Samuel 17, olha o verso 42 aqui. Davi chega diante do gigante, e olha o gigante. Olha o que ele diz aqui para Davi. 42. Olhou para Davi com desprezo. Ele falou, agora eu vou arrasar com esse moleque. Eu vou acabar com ele. É só eu dizer, ele já vai cair desmaiado na minha frente. Só abrir a boca. Com maior desprezo ele viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e o que ele fez? E disse. Ele falou a Davi, ele não foi para cima de Davi e arrebentou com Davi. Ele disse, ele falou, ele sabia a importância da palavra. Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Aí sabe o que Davi fez? Davi pegou a funda e jogou a pedra? Não. Todas essas ameaças desse gigante, Davi falou ao gigante. Davi falou ao gigante. E você precisa aprender, nós precisamos aprender a importância do que nós falamos e que precisamos falar aos nossos gigantes, interiores e exteriores. Nós precisamos falar e aprender o que falar aos nossos gigantes. Davi, olha o 45, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele fala em nome, a autoridade não é de Davi. Ele vai na autoridade do Senhor dos Exércitos. Eu imagino que aquele gigante, quando ele ouviu Senhor dos Exércitos, aquela perna gigante dele começou a tremer. Ele já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E este homem, esse rapaz, estava confiando no Deus daquele povo. E aquele gigante ali deve ter tremido. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. O Senhor dos Exércitos você está desafiando, você é louco. Você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor, não eu, o Senhor, o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aí ele jogou a pedra e o gigante, na mesma hora, ao chão. E Davi correu, subiu em cima do gigante, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele fora. E não só isso, mas você vai perceber que quando você diz o que você diz para o gigante, ele cai antes de, na verdade, cair.
É imperativo você dizer ao seu gigante o que você precisa dizer ao seu gigante. Há poder em suas palavras, não no sentido em que você vai determinar o que tem que ser para o seu gigante. Você vai determinar o que Deus vai fazer, o que não vai fazer. Primeiro você precisa falar com Deus. E o que Deus falou para você, você vai dizer para o gigante. Você não pode ficar falando aquilo que você ouviu fulano, ciclano, beltrano dizer. Você tem que consultar o seu Deus. Agora, aquilo que Deus disse que vai fazer, e disse para você dizer ao gigante, você tem que dizer. Aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do seu gigante, seja ele marido, esposa, a situação que for, demônio, seja a doença, seja... Vá na palavra. Aquilo que Deus diz para você na palavra dele. E ele falou para você, diga isso ao seu gigante. Ele vai cair. Deus escolheu se mover e mover todas as coisas pela palavra dele. Pela palavra dele, ele criou e fez todas as coisas. Você lembra quando Deus criou todas as coisas? Haja luz, falou ele. Falou pela palavra, luz veio. Haja firmamento. A cada palavra de Deus, ele foi criando todas as coisas. Deus, então, ele nos ensina este poder da palavra. Por isso que eu e você precisamos ir e falar o que Deus fala. E falar com fé, com confiança em Deus. Mas o que, na verdade, é fé? O que, de fato, de forma prática, é fé? É a prova das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Ok, nós sabemos bem o conceito de fé, mas como isso se traduz na prática diante do gigante? O que é fé? Fé é você pensar o que Deus pensa. Fé é você falar o que Deus fala. E fé é você fazer o que Deus faz. De novo, importantíssimo, isso é muito prático. O que é fé? Fé é pensar o que Deus pensa, falar o que Deus fala, que está aqui na sua palavra, e fazer o que Deus faz. Em Romanos 5:1, eu e você somos chamados a imitar a Deus. Somos discípulos de Jesus e chamados a imitar o nosso Mestre. O que falaria Jesus agora? O que faria Jesus nessa situação? Diante desse gigante, como Jesus reagiria? Imite a Jesus. Fale como Jesus, está aqui na palavra. Fale o que Jesus falava. Pense na mente de Cristo. Exercite a sua mente e o seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, tudo que você tem falado diante dos seus gigantes é do que o teu coração está cheio. O que você tem falado para o seu cônjuge, o que você tem falado para o seu filho, para o seu pai, para o irmão na igreja, para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, para os seus gigantes, é aquilo que o teu coração está cheio. Tem gente que só fala sobre futebol. Tem gente que só fala sobre novela. Tem gente que só fala sobre filme. Não sei. Tanta coisa que a gente conversa com as pessoas. Mas tem aqueles que falam daquilo que Deus é, do que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando. A pessoa fala.
Então você precisa dizer o que precisa ser dito aos seus gigantes. Deus escolheu, não para você ficar medindo os gigantes, mas para vencê-los e vencer através do que Deus fala. Ele quer usar você e ajudar você a falar o que Deus realmente fala. E assim, fale logo. A gente como a gente é procrastinador, nós estamos vendo isso hoje de manhã, em tratar as coisas difíceis a serem faladas. A gente quer fazer assim, o gigante está na nossa frente, a gente fecha os olhos e fala, não tem gigante, não tem gigante, não tem gigante, não tem gigante, e a gente fica ali encolhidinho, não tem gigante, a gente abre de novo, está o gigante lá na frente. Imagina, Davi, fechar os olhos, não tem um gigante aqui, não tem. Não adianta nada. O gigante está lá. Fale o que você tem que falar ao gigante e faça o que Deus está mandando você fazer. E vença o gigante. Não fique protelando. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se prepare. Vá buscar Deus. Ouça o que Deus está falando e fale a seus gigantes internos, externos, fantasmas, sejam eles quais forem. Seja uma enfermidade, seja uma preocupação muito grande, fale o que Deus fala. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fiel ao que vos chama, o qual também fará. E Deus falando, minha é a guerra, minha é a batalha, eu trarei a vitória. Você precisa confiar no que Deus tem. E mesmo que hajam lutas ainda contra esse gigante, mesmo que o gigante não saia de lá, mesmo que o gigante ainda não caia, você já venceu, você já está em vitória, você sabe que ele vai cair mais cedo ou mais tarde. Seja o que Deus permitir na sua vida. A vitória não está só do gigante cair ali. A vitória está dentro de você, que você já conquistou, porque você sabe que Deus está fazendo e vai fazer. Você está entendendo? Aquele espinho na carne de Paulo, que era um grande gigante, ele estava sofrendo demais. Ele clamou a Deus para tirar aquele gigante, para ele vencer o gigante e ficar curado, ou que foi, se não sabiam se era enfermidade, o que era, para Deus tirar o espinho. E Deus falou, não vou tirar. Não vou tirar, porque se eu for tirar esse espinho, você vai se engrandecer, você vai cair da graça, vai ser uma desgraça para você, vou manter o espinho. E Deus, então, Paulo, ele entendeu, ele ouviu a voz de Deus, e sabe o que ele disse ao espinho? Ele disse, a graça do meu Deus me basta. Deus me disse, a minha graça te basta. Deus me disse a minha graça, e a graça de Deus basta. E ele estava mais do que satisfeito. Vou me gloriar nas minhas fraquezas, nesse espinho que está aí. Eu vou me gloriar porque o poder de Deus está crescendo em mim, em meio a esta aflição, em meio a esse sofrimento. Ele aprendeu a se alegrar no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento ao que ele tem passado. Ele viu de fato quem é o grande. Quem é aquele que vai fazer toda a diferença? Você lembra daquele menininho? Tinha um menininho, eu já contei isso aqui uma vez, um menininho que tinha do tamanho do Caetano, do meu netinho, 5 aninhos de idade, estava com o pai lá no supermercado. E eles compraram ali uma sacola de compras, e o pai falou assim, pega aí a sacola para o pai. Carrega a sacola aí para o pai. 5 anos de idade, uma sacola pesada. E o menininho então pegou, confiante, e não conseguia. E falou, pai, não consigo. Aí o pai olhou assim para ele, filho, usa toda a sua força. E ele de novo, não consigo. Aí ele agachou assim, e olhou bem no olho do menino, e fez assim, usa toda a sua força.
Aí ele pegou na mão do papai, pôs na sacola e conseguiu. E conseguiu com o papai, ele conseguiu. Então, ele usou a força, toda a força que ele tinha, não estava usando. Ele usou a força do pai. Essa força é com a mesma força que você vai vencer os seus gigantes. Eu sou fraco, você também é. Os nossos gigantes podem acabar com a gente, mas aquele que está em mim é maior, muito maior do que aquele que está fora de mim. Não é verdade? Aquele que está em você é muito maior do que qualquer gigante na sua vida. E você pode vencer e vai vencer de verdade. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 14. 2 Coríntios 2, 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente. Graças a Deus que de vez em quando nos conduz, é isso? É isso que está dizendo? 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente na nossa força, não é isso? Não, ó. Em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando Davi, ele venceu o gigante, sabe o que aconteceu? Todos os soldados de Israel se levantaram animadíssimos e partiram para cima dos filisteus e puseram o exército para correr. E começaram a matar muitos filisteus. E eles fugiram. Israel venceu. O povo de Deus venceu. Quando você vence o seu gigante, isso não para em você. Você motiva a sua esposa, marido, filho, irmão da igreja, parente, todo mundo que está vendo você vencer o gigante e sabe que você venceu o gigante, motiva eles também a partirem para cima dos gigantes deles e vencerem. Você está dando o exemplo de vitória. É a melhor forma de educar filhos. É com o exemplo de você vencer os gigantes da sua vida, confiando no nosso grande Deus. Como então a gente vence os gigantes? Vamos lá, como é que a gente vence então os gigantes da nossa vida? Você aprendeu? Como é que você está vencendo os gigantes na sua vida? Primeiro, você está, de fato, andando com Deus, você está sabendo quem é Deus, você está confiando em Deus, falando com Deus, e falando com Deus, buscando a Deus, andando com Deus, você vai falar ao gigante o que você precisa falar, lembrando o que Deus já fez. Você ouviu a voz de Deus, falou com Deus, agora você lembrou e sabe o que Deus já fez e tem feito na sua vida. Sabe Davi já tinha, antes de matar Golias, ele já tinha matado um urso, já tinha matado um leão. Ele tinha experiências com gigantes que Deus ajudou ele a vencer. Ele lembrou das grandes coisas que Deus já estava fazendo na vida dele. E ele sabia quem era Deus. Quanto mais gigantes você vencer, mais forte você vai se tornar no Senhor e na força do poder dele. E esses gigantes que ele está permitindo, está preparando você para enfrentar outros gigantes. E tudo isso vai contribuir para motivar outras pessoas também a matarem os seus gigantes. E tudo isso vai glorificar a Deus. Nós estamos aqui diante hoje do maior de todos os gigantes. O maior de todos os gigantes, sabe quem é? Qual é o maior de todos os gigantes na sua vida?
O maior de todos os gigantes, sabe quem é? Sou eu. Eu sou o maior gigante da minha vida. Você é o maior gigante da sua vida. A sua carne, o seu orgulho. Nós queremos ser Deus. Nós temos uma tendência humana muito grande, carnal, melhor dizendo, de sermos independentes de Deus. Por isso que muitos de nós oram pouco. Porque nós achamos que nós somos grandes, nós achamos que damos conta das nossas vidas, mas tudo isso é engano. Esse gigante que é você, precisa ser vencido, derrubado de uma vez por todas, derrubada de uma vez por todas. Você precisa ser vencido por Deus para vencer de fato os seus gigantes. É assim que você vence todos os gigantes da sua vida. Você ser vencido por Deus. Se deixou vencer-se por Deus, você vencerá todos os gigantes. Qual é o maior gigante de todos? Você e eu. Deus é maior do que nós. Vamos viver para a glória dele. Jesus, ele venceu, de fato, o maior gigante que alguém possa enfrentar, que é a morte. Ele venceu a morte e a vitória sobre a morte está simbolizada agora nessa mesa. E eu e você que cremos em Cristo, não vamos viver na morte, não vivemos na morte e nem vamos morrer eternamente. Nós temos vida sem fim, vida eterna, porque com Ele, confiando nele, vencemos a morte. Vamos morrer fisicamente, mas as nossas almas vivem eternamente na vida eterna com Ele, comprada pelo sangue de Jesus. Este é o valor desta mesa. Esta mesa simboliza a vitória das vitórias na sua vida. É por causa do que Jesus fez nessa mesa que você pode ter Deus com você, Deus conosco, sabendo que Ele é Emmanuel, sabendo o significado do Natal aí que vamos comemorar daqui a pouco. Você sabe em quem tem crido e sabe que é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final. Está a vitória aqui garantida para você. E agora nós vamos celebrar com gratidão essa vitória, confiando no nosso Deus e sabendo da vitória contra os nossos gigantes. Nós vamos orar agora ao Senhor e nos darmos para o Senhor e sairmos aqui decididos a vencer todos os gigantes, entregues, buscando ao Senhor e prontos, capacitados por Deus. Vamos ouvir a voz de Deus e dizer a esses gigantes nessa semana, hoje já, o que precisa ser dito. Você precisa dizer aos seus gigantes o que Deus está dizendo sobre eles, que vai dizer para você. Diga aos seus gigantes, enfrente seus gigantes e vença os seus gigantes no poder do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós estamos vendo, estamos sabendo, nós estamos conscientes. Agora, ó Deus, temos, ó Pai, a Tua palavra. O Senhor, ó Deus, sustenta a igreja. O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor sustenta a igreja pela pregação da palavra. Nós ouvimos agora o que o Senhor disse e diz sobre os nossos gigantes. Nós estamos vendo, ó Deus, que o Senhor disse a Davi. O Senhor diz a nós somos mais do que vencedores pelo Senhor que nos amou e nos ama. Por isso, ó Pai, nós agora colocamos diante do Senhor
cada um desses gigantes, esses 3 que lembramos no começo, outros, ó Deus, que vieram em nossas mentes, outros, ó Deus, que poderão vir nessa semana. Nós, ó Deus, decidimos aqui a nos prepararmos e preparados, enfrentarmos o gigante, dizendo para ele o que precisa ser dito, e sabendo, ó Deus, de tudo que o Senhor já tem feito, estamos confiantes no Senhor, em quem o Senhor é, e isto basta. Vamos participar, Pai, da Tua mesa com muita gratidão, e confiantes, Deus, e certos da vitória que o Senhor nos dá pelo Teu Espírito, pelo Senhor que nos ama tanto. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Eu convido os nossos queridos diáconos que vão nos ajudar à distribuição dos elementos da ceia para chegar à frente e vamos participar agora da mesa do Senhor. Esta é a mesa da celebração. Nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Não é agora para ficar triste. E é para ficar triste. A tristeza que nos conduz ao arrependimento. A tristeza que, diante da realidade dos nossos pecados, nós nos entristecemos. Mas vem esse misto de tristeza por causa dos nossos pecados e alegria pela vitória de Cristo sobre os nossos pecados. E agora você confessa os seus pecados a Deus. O sangue de Jesus purifica. Ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E purificada, você pode participar da ceia. Você que creu em Cristo como Salvador da sua alma, sabe que você está salvo, perdoado, lavada pelo sangue de Jesus, sabe que é filho, sabe que é filha, tem certeza da sua salvação e já deu o testemunho da sua salvação, que está em comunhão com a igreja quando desceu as águas batismais. Então, para participar, nós aprendemos isso hoje no Nova Vida, hoje de manhã com os novos, que nós participamos da ceia após o batismo, porque o batismo é o testemunho que nós demos para qualquer pessoa que nós somos discípulos de Jesus e somos agora membros do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, e você que é salvo, você que já testemunhou isso através do batismo, e está de fato em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja, a Bíblia nos ensina a gente se examinar, comer e beber do cálice. Você então nessas condições está convidado a participar desta mesa. Se ainda você não se batizou, se você ainda não aceitou Jesus, receba Jesus hoje. Se tiver dúvidas, nós queremos ajudar você a sanar essas dúvidas e ajudar você a crer em Cristo, viver para Jesus, também caminhar, se preparar e a consciência do que é ser um discípulo e ser batizada como discípulo, e nesse testemunho consagrado para Deus, vivendo para Deus, também esteja participando conosco nessa mesa. Então, não é uma discriminação, pelo contrário, um incentivo que Deus nos dá para que nós estejamos então andando com Ele, fazendo a vontade dele e
comunhão com Ele e com a igreja de Deus, e assim vai ser o melhor para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida desta família aqui que somos nós, na bênção do nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Enquanto nós louvamos o Senhor, os irmãos diáconos estarão distribuindo o pão e o cálice. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E perdida estou sem eu nada sou sem perdida estou sem Pois eu recebi do Senhor
o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Este pão que está na sua mão agora, este pão simboliza o corpo de Cristo, que há cerca de 2000 anos atrás foi entregue no seu lugar. Com o que Jesus fez entregando o corpo dele físico em seu lugar, derramando o seu sangue, isso possibilitou que hoje você seja corpo. Você seja o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo sou eu, sou você, somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo, e Ele é o cabeça da igreja. Eu e você, então, somos membros do corpo de Cristo, que foi gerado a partir do corpo de Cristo físico e o seu sangue ser entregue na cruz do Calvário. Nós vamos orar, então, agradecendo a Deus pelo corpo de Cristo entregue em nosso lugar, aqui com o nosso irmão Josué, e deixar que Deus, então, ali continue falando ao seu coração, nessa oração também. Você fale com Ele e confie que você é corpo por causa do corpo de Cristo entregue na cruz em seu lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, por poder participar da mesa da vitória. Ó Pai, a vitória conquistada naquela cruz. Amém. Pelo Senhor Jesus, Pai, quando entregou o seu corpo para ser sacrificado. Ó Pai, nós obtivemos a vitória sobre o pecado. Ó Deus, esse grande gigante, ó Pai, o gigante da separação que nós tínhamos com o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor derrotou esse gigante. E, ó Pai, nós temos livre acesso ao Senhor agora. Pelos méritos do que o Senhor Jesus fez. A vitória é alcançada, Pai, quando Ele disse, está consumado. E nós, ó Pai, assim temos vida, vida em abundância, vida nessa terra, Senhor, e uma vida eterna com o Senhor para todo sempre, quando nós partirmos daqui. E que, ó Deus, pessoas que ainda enfrentam esse gigante, ó Pai, que sempre está sendo derrotado, ó Pai, que ainda não conhece, ó Pai, a vitória de Cristo, ó Pai, que não saia dessa noite sem tomar essa decisão, ó Pai, em receber esse grande vencedor, Jesus, em sua vida, para que também essas vidas, Pai, possam, assim, Pai, vencer esse gigante do pecado que separa essas vidas, Pai, do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por participar dessa celebração, Senhor Deus, nesse memorial que o Senhor preparou para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Memória de Cristo, comamos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Hoje pela manhã, nós aprendemos na Nova Vida, que este é um memorial. Jesus, então, sabiamente, Ele criou esta participação, que não é só um cerimonial, mas Jesus, como é o mestre em excelência, Ele criou isso para nós participarmos disso, para nos ensinar a lembrarmos do valor do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então Ele só não disse assim, lembra do valor do que eu fiz por vocês na cruz.
Ele não só nos mandou lembrar, nos ensinou a lembrar, mas Ele nos falou. Nós estamos vendo aqui o cálice, o pão, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Não só ver, mas não só ouvir, mas nós estamos vendo, e não só ver como nós estamos experimentando. Isso é didático, isso é pedagógico, isso é o que o nosso mestre, o professor por excelência, nos ensina para nós gravarmos, aprendermos e lembrarmos que o que Jesus fez na cruz por você, por mim, é suficiente para te dar salvação, perdoar todos os seus pecados, para a salvação eterna, te dando de graça a salvação, e não só isso, mas todos os dias, perdão sem fim. Jamais Deus vai negar perdão para você. Sempre, perdão sem fim. E essa é a maior vitória, porque sempre sabemos que Ele está conosco, não aprovando os nossos pecados, mas está conosco, nunca vai me abandonar, nunca vai te abandonar, porque Ele nos perdoa, está conosco para nos ajudar a vencer todos os gigantes, sempre e para sempre. E gratos por isso, nós vamos orar agora com o nosso diácono, nosso irmão Léo, agradecendo pelo sangue de Cristo entregue na cruz, no nosso lugar, essa vitória das vitórias que nós temos em Cristo Jesus sobre o pecado e sobre a morte também. Vamos orar e agradecer o nosso irmão Léo. Senhor Deus, nosso Pai, como é maravilhoso participar de um momento como esse, ó Pai. Momento onde eu, meus irmãos, reunidos como igreja, podemos refletir, podemos pensar em todo o sofrimento que Jesus passou por nós. Ó Deus, como foi dolorosos aqueles momentos, cada gota de sangue derramada. Foram gotas naquele momento, Senhor, que Jesus sofreu por mim e por sua igreja. E hoje, Senhor, mediante essa palavra que ouvimos aqui hoje, podemos dizer que foram gotas de vitórias. Amém. Gotas de amor demonstrada por mim, pelos meus irmãos e por toda a igreja, Pai. Ó Deus, como é maravilhoso, ó Deus, como é gratificante saber que um Deus tão grande se sacrificou por mim, se sacrificou por nós, ó Pai. Ó Deus, e vamos sair daqui essa noite fortalecidos, dispostos, ó Deus, a derrotar cada gigante que aparece em nossa frente, que são muitos, ó Deus, são muitos, mas na dependência do Senhor, vamos vencendo cada um no dia a dia e nos tornando vencedores como Cristo venceu, ó Pai. Ó Deus, obrigado por um amor tão grande. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inspira homens a falar palavras e nos fortalece, como falou hoje, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, ó Deus, que pregou aqui com autoridade, ministrou a palavra aos nossos corações, e vamos sair daqui essa noite, ó Deus, fortalecidos pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor passou por nós. E hoje podemos dizer que, como igreja, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Memória de Cristo, bebamos do cálice. Amém. Vamos colocar em pé, continuar celebrando o nosso Deus, agora em louvor. Vamos louvar ao nosso Deus de todo o nosso coração. E o cálicezinho você pode deixar aí no banco, ou se colocar lá no final, você pode jogar fora, descartar, ou levar para casa, o que você quiser fazer com o cálicezinho. Vamos então agora louvar o nosso Senhor com muita alegria na presença do nosso Deus. No nome de Jesus derrotamos todos os gigantes. Você crê nisso? Então vamos cantar juntos agora. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão. Teu trono acima estás, teu nome imutável é. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso querido Pai, do nosso grande Deus, com o qual vencemos todos os gigantes, e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em oração silenciosa, estamos encerrando o culto dessa noite. Deus abençoe numa semana de vitória sobre os gigantes.